No início deste ano, de 2025, em fevereiro, ocorreu um episódio muito triste, né? Em que uma igreja, talvez a principal igreja de Salvador, que é exatamente a igreja de São Francisco de Assis, que fica no Pelourinho, e considerada uma das igrejas mais bonitas, né, que tem no país e no mundo, do ponto de vista da arte barroca, ela simplesmente, tendo pessoas visitando naquele momento, né, o teto dela desmoronou sobre esses visitantes. E foi uma tragédia, porque uma moça de 26 anos morreu praticamente na hora, né? E ficaram algumas pessoas feridas, que se saiba não houve nenhuma outra perda, né, fatal, mas foi uma loucura, porque é uma igreja muito visitada. Por sorte, na hora não havia nenhuma celebração religiosa, então o número de pessoas é o número normal de turistas que ficam numa igreja como essa. E você consegue ver pelas fotos aqui, né, como era a igreja antes, como ela ficou durante o processo, logo após o processo de colapso do forro, né? E é uma tristeza você ver isso, né? Porque é uma igreja belíssima. É uma igreja que era considerada como igreja de ouro, né? Porque ela era as, toda, toda a madeira dela era, na verdade, talhada em ouro, pintada em ouro, e de uma riqueza, né? E de uma estética maravilhosa do ponto de vista do próprio barroco, né? Quer dizer, associada às formas, aos ornamentos, né? A toda essa questão, digamos, que nós já falamos aqui quando estamos no barroco, ela de fato, né, ainda tinha agregado essa questão do dourado, né? Ela irradiava uma luz. Você entrava na igreja, ela brilhava por si mesma, tal era a quantidade de ouro que ela tinha em suas pinturas, né, em seus retábulos, em seu forro, né? Quer dizer, esse ouro espalhar pela igreja quase que inteira, especialmente no altar, é claro. Mas eu estou começando, né, a nossa discussão hoje sobre o barroco baiano, o barroco da Bahia, por esse aspecto, né, porque esse é um fato que ocorreu este ano mesmo, no início desse ano, para mostrar que também temos esse dado. O IFAM, né, esse estudo, na verdade, ligado à proteção, né, à proteção dos prédios e tal, histórico, geográfico, né, ele, na verdade, ele está, ele tem muita dificuldade de manter isso tudo, né, porque são muitas igrejas e todas, na verdade, têm que ter a manutenção frequente, coisa que de fato no Brasil não tem acontecido. Esse episódio ocorrido na Bahia já aconteceu em outros momentos, em outros lugares, com outras igrejas, né? A gente, na verdade, padece dessa questão da preservação do nosso patrimônio, né? A gente tinha que ter um trabalho mais efetivo de manutenção para evitar que essas coisas aconteçam e principalmente a questão da segurança dos visitantes. Porque é uma loucura, você está visitando um ambiente desse, de repente o teto cai sobre a sua cabeça, né? Quer dizer, porque é um madeirame muito antigo, né? São igrejas do século, às vezes, XVIII, né? Às vezes são igrejas, mesmo que seja do século XIX, também já está bem para trás, né? E há uma necessidade, porque a própria umidade, tudo vai deteriorando a, as características e a sustentação desses prédios. Então não faz o menor sentido. Eu estou começando por aí, isso é para mostrar que a arte, né, ela depende também de uma preservação. Quando você pensa, como nós falamos da arte do Renascimento, não tem dúvida que aquelas pinturas são todas retocadas com uma certa frequência, porque senão elas não se mantêm, né? E são especialistas, né? Pessoas que, na verdade, são artistas também, que fazem, ao fazerem aquela
sobre pintura, né, ao passarem por cima, eles estão agindo como artista, porque você tem que preservar as características originais daquela obra. E isso também se refere às igrejas, que são obras de arte também, né? Ali você tem a própria arquitetura, você tem esculturas, porque as esculturas do barroco baiano, elas são todas acopladas, em boa parte, na própria igreja. Elas fazem parte dessa visualidade que a gente tem, né? As pinturas também, tem pinturas no forro, tem pinturas laterais, né? Então é muita coisa a ser preservada. A gente sabe que isso não é um trabalho fácil, mas a gente entende que é um trabalho super necessário. Você não preserva patrimônio sem isso. Quer dizer, quando a gente fala a necessidade enorme de que a cultura tenha um percentual maior, né, de valores do PIB agregados, né, ao seu trabalho, a gente está pensando exatamente nisso. Quer dizer, como que você preserva um patrimônio tão amplo sem você ter, de fato, uma verba que possa dar razão. Quando esse forro da igreja caiu, várias pessoas foram entrevistadas, né, da ordem franciscana, né, que era a ordem ligada aí a essa igreja de São Francisco, né, foram entrevistadas pessoas do IFAM e assim por diante, quer dizer, e todos eles, na verdade, cada um no âmbito do seu próprio espaço, mencionaram as dificuldades que tinham de manter isso, né, em função da própria realidade das verbas, que é muito pouco para dar conta de tanta coisa, né? Então, qual é a solução? Aumentar a verba. A solução não pode ser derrubar os prédios, né? Acabar com os prédios, né? Ou inutilizá-los, né? Ou de alguma forma inviabilizá-los, como de fato às vezes acaba acontecendo, né? Quer dizer, quando você tem um forro que é destruído, né? Você fica pensando, e você tem que recuperar esse forro e deixá-lo muito próximo do que ele era antes. Até porque é isso que se pensa na ideia de recuperação. A recuperação é a recuperação da obra original, né? De você recuperar mesmo como aqueles artistas de uma variedade enorme, porque na verdade é um coletivo de artistas, né? Não é um artista só, né? Não é uma pessoa só. Você cita às vezes uma pessoa, lógico, pode ser o artista principal, o artista que fez uma parte das pinturas, né? Mas você tem uma equipe muito grande trabalhando nisso, né? E é exatamente esse caráter coletivo que também dá às igrejas brasileiras essas características que eu mencionei, inclusive no vídeo passado, né, quando nós falamos do quanto que a nossa arte barroca é de fato brasileira. Né? Muito embora tenha sido inspirada em modelos portugueses ou italianos, muitas vezes também, né? Ela foi apenas inspirada. Porque quando você olha todos os detalhes, você vê que ali tiveram artistas, né, afrodescendentes, artistas indígenas, né? E esses toques das culturas de cada um desses grupos está ali, marcado nas igrejas. É só ter olhos para ver, né? Se a gente na verdade entra numa igreja dessa apenas municiado com o nosso conhecimento eurocêntrico, a gente vai ver e vai dizer, nossa, igualzinha a igreja que eu já vi não sei aonde, né? Muito parecida, quase que uma cópia, né? A gente perde a oportunidade de verificar o que os artistas brasileiros, os artistas daqui, puderam marcar de nosso ali naquela
naquela realidade, né? E quando você pensa na recuperação de uma igreja dessa, você pensa nisso tudo, né? Você vai recuperar e tentar fazer com que ela mantenha as características originais anteriores, inclusive esses aspectos e detalhes que foram colocados por esse coletivo de artistas, porque na verdade é um coletivo de artistas, né? Por mais que você tenha alguns nomes que se destacam, né, numa ou noutra situação, né, é esse coletivo, e isso é muito legal porque mostra que a arte também pode ser pensada de forma coletiva. Ela pode ser pensada como um modo de verificação, né, da gente perceber isso, né? O quanto a coletividade também pode impor a sua marca num processo de produção estética. E o barroco brasileiro tem muito isso, o barroco baiano não escapa dessa tese, né? Ele teve bastante. Né? E quando você pensa no barroco baiano, então, com toda a influência que a gente comentou, né? Dos afrodescendentes, é uma loucura, né? Porque você tem nas igrejas as marcas do sincretismo já vão estar lá, né? Você pega qualquer uma das igrejas barrocas da Bahia, você vai encontrar todas essas marcas que eu falei. Porque nesse coletivo de artistas você tem negros, índios, né? Que estão ali, construindo. Estão se inspirando nas igrejas, estão se inspirando nos modelos europeus? Possivelmente. Né? Vai servir como inspiração. Mas o que eles estão colocando, o que eles estão, na verdade, se municiando é a partir da sua própria realidade cultural. Esta sendo marcada ali. Esta sendo fixada naquela obra de arte. Né? Independente do teto que cai, na verdade, a igreja como um todo, a igreja de São Francisco de Assis, que fica no Pelourinho, também não vai mudar isso. Né? Ela vai ser um bom exemplo disso, né? Com toda a sua beleza, com toda a sua força, né? Ela vai, na verdade, ser mais uma igreja, mais uma obra arquitetônica que comprova que esse coletivo de arte teve uma força muito grande na arte barroca. Né? E, como sempre, eu acho ótimo isso. Né? Eu adoro pensar a arte do ponto de vista coletivo, né? Do ponto de vista da ação coletiva, do ponto de vista da formação desse coletivo. E é a partir de pensar esse coletivo na arte que a gente consegue entender melhor as marcas brasileiras que estão ali, né, fixadas, né, que foram colocadas por esses artistas a partir do mundo deles. Né? Eles não são europeus, eles não são pessoas da Europa, eles não vivem na Europa, eles vivem aqui. Então o que tem que ser colocado é o daqui. Há uma inspiração? Há. Mas você vê detalhes desse coletivo de arte, né? Em todos os pontos. Você vê desde a fachada da igreja até o interior. No interior é uma grandeza, né? Você vai encontrar muita coisa em que você percebe isso. E o que eu estou pedindo é que vocês todos, né, a partir de agora, quando entrem numa igreja barroca, pensem nisso. Isso aqui é a construção. Lógico, a igreja em si, é claro que a gente sabe que foi feito, né, por um número muito grande de operários, como sempre, qualquer obra desse tipo. Mas não é disso que eu estou falando. Né? Não é só do coletivo operário, do coletivo da construção civil. Eu estou falando do coletivo de arte. A igreja já pronta e vai ser dado a ela todo o potencial estético que vai fazer com que ela, de fato, né, se transforme num local, né, de integração com a própria arte, né, que você possa, e a ideia do barroco era essa, né, que você, na verdade, o interior fizesse com que as pessoas fossem seduzidas, é um processo de sedução,
nos púlpitos, em tudo que, na verdade, está ali composto, né? Porque é questão da emoção, né? As esculturas, né? As pinturas, na verdade, fazem com que as pessoas tenham essa atitude de total entrega àquele espaço, que é o espaço do divino, que é o espaço, né, exatamente do encontro dos seres humanos com a divindade. Né? Então, o barroco, ele se apropria dessas pessoas, ele consegue capturar essas pessoas com todos esses ornamentos, com todo esse movimento, que é a parte propriamente emocional, de você se sentir ali como se você estivesse realmente junto da divindade. Né? Você pudesse. E no caso da Bahia, isso ocorre de uma forma muito múltipla, né? Porque uma filha de santo, quando ela está dentro da igreja, ela está, na verdade, tentando se aproximar também dos seus orixás. Eles também estão ali, também habitam aquela igreja. Né? E por isso os detalhes que eu mencionei do coletivo de arte, porque era necessário que também eles se sentissem em casa dentro da igreja. Então, um sincretismo perfeito. Né? Então, as filhas de santo, as mães de santo, na verdade, também vão estar ali, né? Conversando com seus orixás, dentro da igreja. Tá? Não apenas com a divindade daquela igreja, mas com as suas próprias divindades também, que, na concepção deles, né? Essa convivência é normal de todas as divindades. Né? Quer dizer, nós temos um espaço que é o espaço, né, espiritual. Então, esse espaço espiritual é um espaço para todos. Né? Não é de uma divindade específica. Ela pode até levar o nome dessa divindade. Mas essa própria divindade também tem algum orixá que corresponde a ela. Então, ela está. Então, quando essas mães de santo ou filhas de santo entram nessa igreja, elas estão fazendo essa comunhão. É a palavra bem católica, né? Mas que na verdade serve perfeitamente como metáfora para isso que a gente está trabalhando aqui. Elas estão fazendo essa comunhão de santos e orixás. Né? E elas têm uma visualidade dentro da igreja de esculturas, né? De retábulos, de pinturas no forro e laterais, que ajudam nessa inspiração para a conversa, para o diálogo com esse universo espiritual. E isso é muito bonito da gente pensar. Vejam se não é? Você imaginar que essa igreja barroca baiana, ela na verdade foi produzida, né, por um coletivo de arte que pode não ter pensado conscientemente isso, mas inconscientemente estava produzindo um espaço que era de todos, que não era um espaço só de católicos, né? Não era um espaço só para aqueles que, na verdade, pensam apenas naquela divindade. Não. Para os baianos, de modo geral, as igrejas seriam, desde o começo, na sua produção, seriam um espaço, né, de refúgio espiritual, um espaço para você, na verdade, dialogar com esse universo espiritual, né, independente de quem seriam essas pessoas, essas divindades que iriam estar recebendo essa conversa ou estariam completando essa conversa com você. Isso é muito legal. Né? Então, hoje vamos encerrar por aqui. Tá? Estamos encerrando o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido bem proveitoso para todos vocês. Mas vamos continuar. Nós temos outros barrocos para discutir ainda, além do baiano. Né? Espero que tenha sido motivo de bastante energia, né? Espiritual também, né? Já que falamos das igrejas, esse momento que a gente está aqui junto. Né? Então, até o próximo vídeo.
né? Conto com vocês, com a presença de vocês, para a gente poder estar debatendo sobre essas questões. Um grande beijo.